Olá, eu sou a professora Daniela Francisco e nós vamos pensar um pouco mais sobre a questão de gênero dentro do espaço escolar. Mas antes da gente pensar a questão de gênero dentro do espaço escolar, é necessário que a gente reflita sobre o que é gênero e como ele é constituído. Quando uma mulher está grávida, as primeiras perguntas que ela ouve são sempre relacionadas ao qual vai ser o sexo dessa criança. Então, se o bebê for menina, vai ser do sexo feminino. Se for um menino, sexo masculino. E a partir da definição desse sexo, de quando a mãe, a família descobre qual vai ser o sexo desse bebê, começa-se então os preparativos de um enxoval, geralmente a partir dessa perspectiva de gênero. Então, se for menina, vai ter brinquedos que são considerados específicos de menina. Se for menino, brinquedos que são considerados adequados para os meninos. Além da cor, né, que convencionalmente usa-se o rosa para menina e o azul para menino. Então, o gênero hoje é como se fossem duas caixinhas, a caixinha do feminino e a caixinha do masculino. E dentro da caixinha do feminino existem características que a menina precisa considerar. E dentro da caixinha do masculino existem características que o menino precisa seguir para ser considerado masculino. Então, o gênero é uma construção social, porque as características que estão relacionadas ao que é feminino ou ao que é masculino, ela muda no tempo e no espaço. Além disso, outra questão que a gente tem que considerar é o sexo. Então, o sexo é aquilo que a gente nasce biologicamente, do sexo feminino ou do sexo masculino. Porém, as características que estão associadas ao gênero feminino e masculino, elas são construídas em sociedade, como eu acabei de mencionar. Assim, o gênero feminino ele vai ter características que são específicas do que é considerado o universo feminino. Então, o feminino é mais frágil, o feminino é mais emotivo, precisa de mais proteção, enquanto o gênero masculino é considerado como o quê? O sexo forte, né? Aquele que usa força para resolver os seus problemas, que não demonstra emoção, que tem um controle porque está relacionado à razão, ao contrário das mulheres que estão relacionadas à emoção, então elas perdem o controle facilmente, né? Então, essas ideias que eu estou falando aqui para vocês são o que é considerado relacionado ao feminino e que é considerado relacionado ao masculino. O que está errado nessa definição do gênero, a partir dessa perspectiva, é que, além das características que se espera de um menino e de uma menina, existem também os papéis que eles deveriam se encaixar. Então, da mulher, do sexo feminino, espera-se que ela seja o quê? Uma mãe, que ela cuide de crianças, que ela cuide da casa, que ela cuide do marido futuramente. Enquanto do homem, espera-se o quê? Que ele seja aventureiro, que ele saia muito com os amigos, que ele se case só bem lá na frente, que ele aproveite a vida, que ele provenha ao lar, né? Então, além da questão específica dessas caixas terem características que seriam mais específicas do feminino e do masculino, elas também definem, de certa forma, o que se espera do homem e o que se espera da mulher. E qual que é a problemática maior? É que qualquer pessoa que, de uma certa forma, não se reconheça como gênero feminino ou não se reconheça como gênero masculino ou questione os papéis de gênero que são impostos tanto para a mulher quanto para o homem, ela acaba sendo olhada de uma forma diferente, né? Como se ela pudesse ser menos mulher por não ser tão feminina quanto se espera dela, ou menos homem por se emocionar, e homem não se chora, por exemplo. Então, essa questão do gênero, ela de certa forma, ela limita a existência das pessoas. E como que isso impacta dentro da escola? Como que a gente precisa pensar a questão de gênero dentro da escola? Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir esses estereótipos, porque na verdade essas caixas elas tornam-se estereótipos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir esses estereótipos de gênero junto com as crianças. Então eu não posso falar para uma menina, sente assim porque você é uma menina. Ou falar para um menino, menino não chora, menino não se comporta desse jeito. Então, os comportamentos das crianças, é lógico que eles precisam ser mediados em muitas situações. Mas a questão do gênero nunca deve ser evidenciada para que a gente solicite a mudança de comportamento, tanto do menino quanto da menina. Além disso, a gente não pode reforçar
essa separação entre o feminino e o masculino como se fossem categorias que não se relacionam, mas que são contraditórias. Então, a menina, ela seria o oposto do menino e vice-versa. A própria questão da organização das filas reforça um pouco isso. Vamos montar aqui 2 filas, uma fila dos meninos e uma fila das meninas. Qual que é o objetivo? Que a gente faça apenas fila de menino e de menina. Se eu tenho, então, banheiros, que é feminino, masculino, então a fila de meninos e a fila só de meninos justifica-se nesse sentido. Então, para esse espaço específico, eu tenho que ter uma fila para as meninas e uma fila com os meninos. Mas se eu estou indo para o refeitório, para o parque ou para qualquer outro espaço da escola, por que eu vou usar única e exclusivamente o critério do sexo? Qual que é a relação que eu estabeleço? Né? Além da gente estar reproduzindo sem pensar uma coisa que nós vivenciamos possivelmente dentro da nossa trajetória escolar. Outro ponto muito importante é não separar. Esse brinquedo aqui é para menina, esse brinquedo é para menino ou vice-versa. As crianças elas podem brincar com todos os brinquedos, porque as brincadeiras fazem parte do universo infantil. Nós precisamos estimular a criatividade e o interesse das crianças por todos os brinquedos. Por que menina brinca de casinha, mas menino não brinca de casinha? E aí o menino que quer brincar de casinha, que quer brincar de boneca, ele é questionado, olhado até às vezes um pouco torto, como se a masculinidade dele estivesse ameaçada. Mas peraí, a menina pode brincar de casinha porque futuramente ela vai ser mãe. Mas os meninos não serão pais? As mulheres futuramente terão que cuidar das suas próprias casas. Os meninos futuramente não terão que cuidar das suas próprias casas? Quando a gente fala menino não pode brincar de casinha ou brincar de boneca, a gente está reforçando a ideia de que eles não precisam fazer isso porque eles vão ter quem faça isso por eles, que seria quem? As meninas, as mulheres. Então, dentro do espaço da educação infantil, a gente tem que começar a problematizar esse tipo de relação, tomar cuidado com as nossas falas enquanto educadoras e educadores, para que a gente não reforce esses estereótipos e problematizar, porque as crianças, desde pequenas, elas já trazem de casa alguns estereótipos de gênero. Essa cor aí eu não quero porque essa cor é de menina. Ou eu não quero esse brinquedo porque esse brinquedo é de menino. Então, as crianças trazem esses estereótipos de casa para dentro do espaço escolar. E é importante que a gente, enquanto educadores e educadoras, estejamos atentos e atentas para poder intervir e problematizar. Mas por quê? Por que rosa é só de menina? Ou por que azul é só de menino? Mas por que menina não pode jogar futebol? Por que menino não pode brincar de boneca? Então, esse tipo de questionamento vai fazer com que as crianças comecem a refletir também, né, no dia a dia sobre o que é realmente específico da menina e o que é específico do menino. Existem coisas que são exclusivamente de meninas e exclusivamente de meninos? Será? Né? Então, é importante que a gente possa compartilhar dessas indagações com as crianças. Porque a educação infantil ela precisa contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. E uma sociedade justa e igualitária passa também pela igualdade de gêneros e é papel da educação infantil refletir sobre isso. Obrigada.